Pessoal, logo esse caminho se vê de novo para mais um vídeo aqui, pessoal, galera. É isso aí, mano, vamos lá para mais um vídeo, né? Gostaram, né? Pessoal, eu sou Augusto Chicamice, estou mais aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de um assunto que está sendo debatido bastante nessa última semana, principalmente aí para o Brasil. Território, vai aumentar o território brasileiro? Esse já não tem muito território. Não sei quantos mil, não sei, milhões de metros quadrados vocês têm aí no Brasil. Agora querem mais aumentar os territórios. É bem provável que você não esteja sabendo nada do que eu estou falando, né? Tem aí uma coisa que está sendo debatido, uma nova regionalização do território brasileiro, coisas parecidas. Eu fiquei, fora, mano, fogo! O Brasil já é muito grande, agora querem aumentar mais e mais. Mas logo parei, me coloquei na consciência e comecei a pensar junto com os que estão a pensar nisso. Eles são muitos. Tem uma população de mais de 210 milhões de habitantes. Então vão precisar. Mas logo parei de novo, pensei juntamente comigo mesmo. Disse que não. Vocês têm muitas áreas inabitáveis. Então por que não colocam lá? Eu vi que não. O território sempre é bem-vindo. Então bora conquistar. Então se vocês querem saber do que eu estou falando lá no pessoal, vamos lá no vídeo. Nova regionalização para o território brasileiro. Se você não entende essa regionalização, eu também não entendo bem. Vamos ver junto no vídeo, ok? Eu sou Augusto Chicamice, falo diretamente de Moçambique, na África, e é nós. Bora para o vídeo! Programado para ser feito no ano de 2020, o 12º Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística acabou sendo adiado para este ano por causa da pandemia de Covid-19. Realizado a cada 10 anos, o censo tem por objetivo medir o tamanho da população, além de possibilitar o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde vivem e em que condições vivem. Mesmo o país vivenciando agora o pior momento da pandemia, em número de casos registrados e número de óbitos, que já rompeu a triste marca de 4.000 vidas perdidas em um único dia, até a data em que este vídeo está sendo gravado, o IBGE vem se preparando para realizar o censo ainda em 2021, embora a verba para a execução do mesmo tenha caído de 2 bilhões de reais para 71 milhões. Porém, o vídeo de hoje não é sobre o censo demográfico, e sim sobre uma proposta de nova regionalização do Brasil 51 anos após a última modificação feita pelo IBGE. O intuito deste vídeo é exibir de forma resumida as principais ideias de um artigo que foi exposto em encontros acadêmicos em 2007 e reeditado em 2019 para a revista Confins e publicado na edição de julho de 2020. Em 1969, o Brasil também era dividido em 5 regiões. Norte, com os estados do Acre, Amapá, Amazonas e Pará, além dos territórios federais de Rondônia e Roraima. O Centro-Oeste, com os estados de Goiás e Mato Grosso, mais o Distrito Federal. O Sul, com Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O Leste, com Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sergipe. E por fim, o Nordeste, com Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. No ano de 1970, o IBGE realizava a coleta de dados para o 7º Censo Demográfico do Brasil, e junto com o censo, o Instituto aproveitou para alterar a divisão regional do país. As regiões Norte e Centro-Oeste permaneceram iguais. O Sul perdia o estado de São Paulo. O Nordeste ganhava os estados da Bahia e Sergipe. O Leste era extinto e surgia então o Sudeste, com Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1977, a região Centro-Oeste ganhava mais um estado, com a fundação do Mato Grosso do Sul. Em 1981, Rondônia foi elevada à categoria Estado. O mesmo aconteceu com Roraima, mas apenas em 1988. Com a criação da nova Constituição Federal Brasileira. E foi por meio dela que a região Centro-Oeste perdeu território, já que a área do estado de Goiás foi dividida em 2, dando origem à Unidade Federativa do Tocantins, que passou a pertencer à região Norte.
Mesmo com essas mudanças feitas em 1988, o IBGE não criou ou extinguiu nenhuma região entre 1970 e hoje. Por isso, a diferença é de 51 anos e não 33. A proposta para 2021 é que seja criada uma nova grande região no Brasil, alterando o mapa regional do país que sairia da imagem 1 para a imagem 2. Essa proposta é fundamentada em duas questões quase que centrais. A primeira, o atual mapa regional do país não reflete mais a realidade do Brasil. Por exemplo, na década de 1970, existia apenas um grande polo amazônico consolidado. Hoje, são dois. A disputa política e de influência entre Belém e Manaus, na região norte, é um dos pontos que levaram à proposta da criação da região noroeste. Em 1950, a população municipal de Belém era quase o dobro da manauara, mas na projeção de 2020 não chega a 70%. Essa inversão deu-se principalmente pela instalação da Zona Franca de Manaus. O artigo destaca também que a criação da região metropolitana da capital amazonense, por sua exacerbada dimensão territorial, assim como a ausência de conurbações em seus contornos territoriais, levantou dúvidas sobre a efetividade de sua instituição, já que não se trata de uma região metropolitana típica. A pressa em aprovar a Lei Complementar 052/2007 deu à metrópole amazonense a posição que lhe faltava à frente de Belém, a de região metropolitana mais populosa da Amazônia, consolidando assim Manaus como o grande e único polo político, econômico e cultural da Amazônia Ocidental. E a segunda questão é a ligação que conecta o Maranhão aos atuais estados do Pará e do Piauí, que está presente desde o Brasil colônia. Diferente dos outros estados da região Nordeste, foi bem menor o vínculo do Maranhão com Pernambuco ou Bahia, inclusive pelo fato de que São Luís e depois Belém reportavam-se diretamente a Lisboa e não a Salvador. Já nos primeiros estudos de regionalização do país, ainda no século XX, mantiveram o Piauí e o Maranhão destacados do atual Nordeste, compondo a região Meio-Norte ou Nordeste Ocidental. Essas denominações só foram perdendo força quando se oficializou a atual macro-regionalização a partir do censo de 1970. Desde então, o Nordeste se estende do Maranhão até a Bahia. Porém, o termo Meio-Norte ainda é muito usado tanto no Maranhão quanto no Piauí, principalmente entre pesquisadores, técnicos e produtores rurais. Ele estava no centro. Um exemplo claro pode ser encontrado no futebol. Em 2010, quando a Copa do Nordeste voltou a ser disputada, apenas os clubes do Piauí e do Maranhão não participavam do torneio. Eles só foram incluídos a partir da temporada de 2015. O que difere o Maranhão do Piauí e o aproxima mais da região norte é o clima e o bioma. Enquanto no Piauí o clima semiárido é predominante e o bioma está dividido em grande parte entre Cerrado e Caatinga, no Maranhão o clima é mais úmido, principalmente pelo fato de ser zona de transição entre Amazônia e Cerrado. Outros pontos importantes também são citados, como a crescente expansão agrícola e ferroviária nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, reforçando a ideia de ligação entre esses estados. O link para o artigo completo estará na descrição. Agora, irei mostrar alguns mapas que sofreriam mudanças com uma possível nova macro-regionalização. Grandes bacias para grandes biomas. São mudanças grandes, pessoal. Pelo menos eu estou conseguindo ver as mudanças. Olha, em micro-regiões, esse é o atual. Projetos, micro-regiões como vai estar. Áreas do exército, esse é o atual. Futuros, nesse caso. Além de todas essas mudanças,
O artigo destaca que a roupagem da configuração territorial das grandes regiões já não cabe no atual cenário do país e reforça a ideia de que essa divisão regional, criada em 1970, não previa, de certo modo, Rondônia povoada, Manaus metrópole, tampouco Tocantins, Maranhão e Pará das grandes ferrovias, do agronegócio e novas identidades. Fatos esses inexistentes no ano de sua criação. O Nordeste, que centralizou a economia e o poder no início da formação do Brasil, que possui expressiva marca cultural, exibindo os indicadores mais desafiadores, somando a segunda maior população do país e o maior número de estados, tem como polos urbanos Fortaleza, Recife e Salvador, que estão no litoral, onde se consolida o turismo da região. O Nordeste cederia o Maranhão para o Norte. Falando nela, a região Norte seria desmembrada, perdendo Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, e agregando o Maranhão. Na interface com o Cerrado e com ocupações mais recentes, possuiria média densidade populacional, com importante pecuária e o crescente agronegócio. Destacam-se a mineração e o modo ferroviário, que é a nova marca da região. O grande polo urbano é Belém, seguido de São Luís. Por fim, e exclusivamente amazônica, a região Noroeste teria a maior extensão de fronteiras. A preservação ambiental seria o grande desafio da região, já que a densidade agrícola e demográfica de Rondônia contrasta com o grande número de unidades de conservação e terras indígenas dos outros estados. O grande polo industrial e urbano é Manaus, seguido de Porto Velho. Os dados gerais. Finalmente, chegamos aos dados gerais. Na verdade, aqui vai ser um resumo dos números mais importantes que vocês precisam saber. E sim, todas as regiões vão aparecer, começando por área territorial. A mais nova região do Brasil teria a maior dimensão territorial, seguida da nova região Norte e o Centro-Oeste. Nordeste, Sudeste e Sul estariam nas posições 4, 5 e 6, respectivamente. De acordo com projeções feitas pelo IBGE para o ano de 2020, o Sudeste, o Nordeste e o Sul continuariam nas 3 primeiras posições, seguidos de Norte e Centro-Oeste. Dentre todas as regiões do Brasil, apenas o Noroeste teria uma população com menos de 10 milhões de habitantes. No Índice de Desenvolvimento Humano, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste estariam no top 3, seguidos do Noroeste, Norte e Nordeste. Lembrando que os dados são de 2017, os mais recentes. Quando o assunto for Produto Interno Bruto, o Sudeste estaria em primeiro lugar, com um valor mais que 3 vezes maior que o da região Sul, a segunda colocada. As duas seriam as únicas regiões com um PIB maior que R$1 trilhão. O Nordeste apareceria em terceiro, com um PIB no valor de 900 bilhões. O Centro-Oeste, o Norte e o Noroeste estariam nas 3 últimas posições. Em PIB per capita, os 3 primeiros lugares seriam das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, todas com mais de R$40 mil anuais. O Noroeste estaria na 4ª posição, com 23 mil. Nordeste e Norte fechariam a lista, com 18 e 17 mil anuais, respectivamente. A proposta da nova macro-regionalização do Brasil foi feita para atender e refletir a demanda e a realidade atual do país. E o censo de 2021, que será realizado pelo IBGE, é uma ótima oportunidade para isso. Lembrando que o link para o artigo completo estará na descrição do vídeo. O que vocês acham dessa proposta? Aprovariam ou não? Deixem nos comentários. Um grande abraço a todos. Pessoal, é isso aí. Então vimos aqui o vídeo da macro-regionalização. O Brasil está a precisar, de acordo com a explicação do vídeo, fui claramente o Brasil está a precisar, houve muitas changes desde da última. Tipo, a área já está a crescer, a área já está bem mais grande em termos de população, em termos de acessibilidade, desenvolvimento. Então, por mim, de acordo com a última pergunta que ele fez, se eu assinava, eu acho que carimbava, mas já não aplica-se a mim,
Eu não sou brasileiro, acho que não poderia carimbar isso. Mas se eu fosse, dava um bom. Eu não sei o que você acha. Será que você assinaria isso? Ou tens uma outra ideia de algo que estaria por detrás disso? Se esse for o caso, diga-me aqui nos comentários. Eu sou Augusto Chigaminssi, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.